Obrigado a Deus por tudo aquilo que já vivenciamos aqui na tua casa. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui entre nós e em nós. Te louvamos também, ó Deus, pela tua palavra lida. Cremos que a tua palavra lida e explicada é o Senhor falando de uma forma muito especial aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio, o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, aqui está um texto muito conhecido por todos nós. E é incrível analisar o contexto desse texto, porque se vocês observarem no início deste capítulo 14 de Lucas, está registrado a cena do jantar na casa do líder do farisaísmo judaico. Convidaram Jesus para aquele jantar. E ali apareceu um homem com hidropsia, que era uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de líquidos em tecidos e cavidades do corpo, causando assim inchaço, dor e, historicamente, dando uma condição debilitante naquela época, que deformava o corpo da pessoa. Frequentemente, isso era associado a um problema renal. E assim, as pessoas eram consideradas também amaldiçoadas por Deus por ter esta doença. E era sábado. E provavelmente foram os próprios fariseus, sabendo que Jesus iria jantar ali, que mandaram levar este homem até ali para tentar, de alguma maneira, pegar Jesus de um jeito na qual pudessem dizer: olha, o Senhor está fazendo algo no dia que a lei diz que é sagrado. Porque já que era sábado, se Jesus fizesse algo para curá-lo, eles iriam acusar Jesus de ir contra a lei de Deus, e esse era o propósito deles. Então, na verdade, Jesus foi um convidado para um jantar que eu considero um jantar armadilha, né? Um jantar na casa de um pseudo-amigo, amigo da onça, que eram aqueles fariseus. Então, Jesus ali começa uma discussão com eles, falando da legalidade da cura no sábado. E você vê isso no versículo 3 desse capítulo 14. E como que eles se achavam especialistas da lei, eram doutores da lei. Os fariseus estavam ali também, junto com esses homens. Eles ficaram em silêncio diante das palavras de Jesus. E Jesus não quis perder tempo. Ele logo se adianta e cura aquele homem. E você vê isso no versículo 4. Porque para Jesus, o ser humano é mais importante do que a religiosidade. E aí, em seguida, Jesus começa a questionar aqueles fariseus e doutores da lei sobre a compaixão. E você vê isso no verso 5. E como persistia o silêncio, porque eles não ousavam falar nada, aqueles religiosos que eram hipócritas, eles não tinham a capacidade de responder. Porque Jesus então vai propor para eles, já que eles estavam em silêncio, uma série de parábolas. Então Jesus contou a parábola dos lugares de honra aos convidados que buscavam lugares mais importantes num banquete. E aí, a palavra de Jesus foi, de fato, uma indireta para aqueles pseudos religiosos. E ali Jesus repreendeu aquele senso de importância que aqueles homens da fé tinham. Eles se achavam muito puros, eles se achavam santos demais, religiosos demais. E você vê isso do verso 7 ao verso 11. E logo em seguida, ele falou daqueles que faziam as coisas querendo algo em troca, verso 12 ao verso 14. E isso então levou Jesus a contar a parábola do grande banquete, já que ele estava no lugar convidado para comer, mas comida que é bom, acho que não saiu ali não. E naquele exato momento Jesus fala dessa parábola, do grande banquete, pela qual muitos foram convidados para esse banquete. Mas os convidados deram desculpas para justificar a sua ausência, não puderam ir no grande banquete. E então diz a história contada por Jesus nessa parábola, que os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos foram convidados para desfrutar deste banquete naquele lugar que eles tinham reservado para as pessoas importantes. E você encontra isso no verso 15 ao verso 24. É interessante que, na verdade,
O que Jesus estava fazendo era desafiando a hipocrisia daquele anfitrião, que era líder do farisaísmo, e mostrando tanto para ele, como para todos os outros que eram doutores da lei, que estavam jantando, entre aspas, ali, convidaram Jesus para aquele jantar, dizendo o seguinte: vocês estão tão preocupados com a lei, tão preocupados com a religião, que vocês não se preocupam com os pobres, vocês não se preocupam com os aleijados, vocês não se preocupam nem mesmo com este homem com hidropsia que chegou aqui agora. Isso para vocês não importa. O que importa para vocês é o holofote. O que importa para vocês é o aplauso. Então, o recurso retórico dessa parábola forneceu uma forma de Jesus demonstrar que a graça do reino de Deus não pertencia a uma era futura, mas era algo que tinha que ser praticado no presente, era algo oferecido a todos. Todos precisavam ouvir da graça e do amor de Deus. E você vê isso lá em Lucas 14, no versículo 15. E o que Jesus estava dizendo era que a mesa daquele anfitrião, que era fariseu, deveria ser palco do reino de Deus, deveria ser palco da manifestação da graça de Deus, deveria ser palco de um lugar onde o amor de Deus poderia ser demonstrado, não uma mera religiosidade, uma hipocrisia espiritual. E no fim de tudo, o que puderam fazer, diante de todas essas falas de Jesus, foi murmurar. Era o que eles sempre faziam, não sabia responder, então eles murmuraram. E Jesus então saiu dali. Jesus não comeu foi nada. Mas olha que coisa incrível, se você olhar o capítulo 15, que é logo a seguir, veja o que diz o verso 1 e 2. Que Jesus foi comer com quem? Com os publicanos e pecadores. Sabe, irmão, Jesus sabia que ele não era bem-vindo naquele jantar. Jesus sabia que aquele jantar era um jantar armadilha, porque as pessoas só queriam alfinetá-lo. Ele sabia que ele só seria bem-vindo na mesa dos seus discípulos, na mesa de pessoas simples, de pessoas que tinham o coração aberto para as coisas espirituais, não aqueles que se batiam no peito dizendo que eram santos. É por isso que a partir desse encontro, dessas parábolas, eu quis separar essa parte final desse texto de Lucas capítulo 14, para poder responder como eu e você podemos ter a certeza de que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Como eu e você podemos ter a certeza de que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. A primeira lição eu vejo aqui, já no verso 26 que nós lemos. Eu vejo que para ser realmente verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, nós teremos que amar mais a Deus e aprender a carregar a nossa cruz. Vamos falar juntos? Amar mais a Deus e aprender a carregar a nossa cruz. Veja que interessante que Jesus continua falando ali nesse debate com aqueles fariseus. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. É interessante que vocês vão ver que logo a seguir, Jesus vai falar de construção, de planejamento, mas antes de falar em construção e planejamento, Jesus começou falando de discipulado. Jesus começou a falar de vida na vida, do preço que deve ser pago para ser discípulo dele. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus hipócritas que eles não sabiam o que era discipulado, o que era amar a Deus sobre todas as coisas. E é interessante, meus queridos irmãos, que Jesus havia deixado claro que a obra fica inacabada quando o ser humano busca Jesus, mas não consegue carregar a sua cruz. Diz que ama a Deus, mas não consegue amar o próximo, não consegue ter cuidado com os menos favorecidos, não consegue ter amor para evangelizá-los. Ou seja, muitos não conseguiam prosseguir na sua vida espiritual. E aí, aqueles que começaram a querer seguir a Jesus estavam dando desculpas, colocando empecilhos para servir a Jesus Cristo. E foi então que Jesus disse uma palavra para aqueles que queriam segui-lo, mas estavam arrumando desculpa por causa da sua família. E parece-me que esta é uma palavra que tem sido muito mal compreendida até hoje. Porque Jesus ele não disse no verso 26 que carregar a sua cruz seria abandonar a família.
Não foi isso que Jesus disse. Meus irmãos, se fosse assim, nós entraríamos em contradições graves diante da nossa fé bíblica, diante da palavra de Deus. Na verdade, Jesus estava colocando a ordem certa a ser seguida na vida do cristão. Porque Jesus disse que deveríamos amar primeiro a Deus, para depois amar a família. E sabe o que é incrível? Que a palavra traduzida aqui por aborrecer, na sua Bíblia está essa expressão, aquele que aborrecer, pai, mãe, mulher, filhos. Está aí essa palavra aborrecer, alguém tem outra palavra além de aborrecer? Verso 26. A palavra é aborrecer? Todos têm. Hã? Aquele que ama. Ótimo, essa palavra está mais próxima. Porque a palavra aqui não é aborrecer, a palavra misei, no grego, quer dizer amar menos, estimar menos. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é que entre Deus e a família, primeiro, Deus. Porque quando Deus está em primeiro lugar, nós amaremos mais e mais a família que Ele nos deu. Deu para entender? Então, irmãos, não existe a possibilidade de uma pessoa dizer que ama a Deus, mas vive abandonando a sua família. Não tem como. Como também não pode a pessoa dizer que ama mais a sua família e abandona a Deus por causa disso. Não tem como. O que Jesus estava dizendo era que para ser seu discípulo tinha que pagar um preço. Porque muitos familiares iriam zombar da fé daquelas pessoas, como zombaram. Como muitos foram abandonados pela sua família, nesse contexto, por amarem em primeiro lugar a Jesus Cristo. Porque amar a Jesus deveria ser o sentimento mais importante na vida do discípulo. Porque quando ama a Jesus, o amor de Jesus em nós é que nos ajuda a amar o nosso próximo. É o amor de Jesus sobre nossas vidas é que nos ajuda a amar a nossa família. É o amor de Jesus sobre nossas vidas é que nos dá forças para carregar a nossa cruz. Mesmo passando por adversidades, mesmo sendo zombado por todos, quando nós sabemos que somos amados por Jesus, nós podemos ter forças e nós vamos continuar fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer, amar o próximo como a nós mesmos. E por isso que Jesus diz logo a seguir no verso 27, e aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmãos, levar a cruz significava renúncia diária. E naquela época, quem carregava a cruz eram pessoas que estavam caminhando para a morte. Então seguir a Jesus é a ideia de morrer para os próprios desejos, morrer para o eu, morrer para o orgulho, morrer para as ambições, para viver a vontade de Deus. Assim é a vida do discípulo. Você ama a Deus sobre todas as coisas, aí sim você consegue amar a sua família. Aquele que amar mais a Deus, ele não quer dizer que não vai amar a família, mas ele vai amar menos a família no sentido de que Deus é mais importante, depois é a família. E logo a seguir, cada um vai carregar a sua cruz, porque quando nós servimos a Jesus, nós temos um chamado à submissão à sua vontade. E quando nós estamos nessa submissão total, vivendo aos pés de Cristo, nós vamos entender aquilo que Ele prometeu, que estaria conosco. E ao carregar a nossa cruz, ao carregar este peso que nós teremos que lidar diariamente, pagando o preço do discipulado, nós podemos ter a paz no coração, porque Jesus mesmo disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus, Ele não nos isenta de carregar a nossa cruz, mas Ele diz que estaria conosco, segurando este peso. E Ele disse ainda, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Isso revela, irmãos, que Jesus vai ser sempre presente em todos os momentos da nossa história.
Ele é Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele diz que vai assumir esse peso conosco. Isso nos revela que a obra que Deus começou em nossas vidas, Ele mesmo terminará. Meus irmãos, esta obra é que Deus quer fazer em mim, fazer em você, homens e mulheres que sejam verdadeiros discípulos, que amem a Deus sobre todas as coisas e que conseguem carregar a sua cruz. Irmãos, Jesus não queria discípulos religiosos como aqueles fariseus o eram. Jesus queria discípulos que amassem o próximo, que abraçassem aqueles que estavam machucados pelas aflições da vida. E eu fico olhando para esse texto e pensando, se nós dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas, se nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz, como está a obra de Deus em nossas vidas? Será que esta obra está inacabada? Será que nós estamos tendo muitas paralisações nessa obra de Deus na nossa vida por causa do nosso egocentrismo? Porque nós estamos preocupados mais conosco do que com o próximo. Assim eram os fariseus. Pessoas que estão feridas e nós somos chamados para curar essas feridas, mas a gente não tem tempo ou a gente não tem priorizado porque isso não é importante. Ser discípulo de Jesus é olhar para as pessoas, é carregar a nossa cruz, é ser instrumento de cura e de bênção, é ajudar a tratar as emoções que estão arrebentadas, daqueles que estão sofrendo ao nosso redor, e isso é ser discípulo de Jesus. É vida na vida, é carregar a sua cruz, é amar a Deus e renunciar àquilo que às vezes nós tínhamos como prioridade. Prioridade na vida do discípulo é Cristo, e depois carregar a cruz e servir aos seus irmãos. Isso não entrava na cabeça daqueles fariseus. Eles não conseguiam entender isso porque para eles servir a Deus era poder ser servido pelo povo. Eles não entendiam que, como líderes, eles precisavam servir também, ser líder-servo. E Jesus deu esse exemplo maior de ser um líder-servo, a ponto de lavar os pés dos seus discípulos, assumindo o papel de um escravo daquela época. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu não chamo mais vocês de servos, mas também de amigos. Eu acho isso maravilhoso. Isso para mim é entender o que é o discipulado. É você olhar para aquela pessoa ferida e dizer, olha, Jesus entende a sua dor. Jesus sabe dos seus traumas. Jesus entende as suas adversidades diárias. E Ele cuida de você. E Ele está me dando forças para ser um instrumento na sua vida de bênção, de cura e de restauração. Isso é discipulado. Isso é ser discípulo de Cristo. É carregar a sua cruz, amando a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. Você alguma vez já olhou para o espelho e olhou e disse, eu te odeio? Talvez quando adolescente, porque aquela espinha teve que nascer na ponta do nariz. Eu já vi adolescentes falando isso, né? Eu te odeio, porque teve que nascer espinha justamente hoje que é o teu encontro, né? Aí está ali tentando espremer, tentando passar creme, porque nasceu num lugar indesejado. Ninguém, na verdade, irmão, vai dizer isso com sinceridade, porque ninguém se odeia, nós nos amamos. Então, no momento que a Bíblia fala que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo da mesma maneira que eu me amo, eu sei que agora, como discípulo, eu preciso amar o Júlio da mesma maneira que eu me amo, que eu cuido de mim. Estamos dispostos a fazer isso como discípulos de Jesus? Olhar para a pessoa que está ao nosso lado e dizer, eu quero amar você, cuidar de você da mesma maneira que eu cuido de mim. Isso é carregar a sua cruz, é cada um servir ao Senhor, mas manter o foco no autor e consumador da nossa fé. Essa é a primeira lição. Para ser discípulo de Cristo, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e saber carregar a nossa cruz. E aí Jesus continua. Eu entendo aqui uma segunda lição, que se queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos dispor a pagar o preço do planejamento. Pastor, mas por que Jesus agora sai de discipulado, sai da ideia de carregar a cruz, de amar a Deus, para falar de planejamento? Pois é, eu vou explicar. Vamos ler o verso 28? Jesus continua dizendo, qual de vocês... Para quem que Jesus estava falando isso? Para aqueles fariseus que estavam ali, porque ele foi convidado para o jantar. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem um dinheiro suficiente para completá-la? Qual o significado desta torre? 3 eu posso explicar aqui rapidamente. Primeiro, historicamente,
Jesus provavelmente estava se referindo a uma torre que estava inacabada para a construção de um aqueduto diante do governo de Pilatos. Estava fazendo lugar para transportar água. E aí, aquela construção estava paralisada, era inacabada. Isso me chama a atenção, que até naquela época o governo começava as obras e deixava sem terminar. Jesus provavelmente estava falando sobre esta obra, deste aqueduto que Pilatos começou a fazer e nunca terminava. Por isso que ele disse: como vão começar a fazer algo se não planejar antes, para ver se tem recursos para terminar? Isso é historicamente. Mas filosoficamente, Jesus talvez tenha se referido à construção inacabada de valores de que nós consideramos ser importantes na nossa vida, como fama, prestígio, cultura, diversão, prazeres, aquisição de patrimônios ou construções, porque aqueles fariseus eram homens ricos. Então Jesus estava falando filosoficamente: olha, assim como vocês estão tentando ver coisas acontecerem na vida de vocês, vocês estão com os valores na vida de vocês inacabados. Vocês estão colocando a fé de vocês em coisas nessa terra, e tudo isso está paralisado na vida de vocês. Mas, teologicamente, que é a terceira questão, eu acho que Jesus estava se referindo aqui à vida espiritual. Ele estava dizendo sobre a construção na vida da pessoa. E Jesus estava querendo dizer exatamente o seguinte: tudo na vida do ser humano tem um preço a se pagar, até mesmo na espiritualidade. E, meus irmãos, se houver planejamento, se houver um momento de sentar e avaliar, com certeza o preço será muito menor. Porque normalmente o que muitos fazem é agir para depois calcular aquilo que começou a fazer. Não é assim que funciona um bom planejamento. Imagine só, se você quer casar, você vai precisar primeiro ter o quê? O emprego. Como que você quer casar se você não tem um emprego para manter a sua família? Se você quer montar um negócio, você vai ter que procurar alguém maduro naquela área para te ajudar, não é assim? Ou você vai querer montar um negócio com a cara e coragem sem saber nada de administração. Porque não é só abrir um ponto, achar que amanhã o dinheiro vai surgir e os clientes vão encher a sua loja. Não é assim que funciona. No mínimo de 2 a 3 anos, o negócio leva para começar a dar lucro de verdade, e às vezes até 5 anos. E para que isso aconteça, a pessoa tem que pagar um preço alto para se manter com um fundo de reserva, para ver se vai dar ou não lucro aquele negócio. Por outro lado, quando a pessoa pensa em ter filho, ela vai precisar o quê? Espera aí, estamos preparados para ter um bebê agora? Então nós vamos ter que fazer o quartinho do bebê, não é assim? Você precisa planejar como vai ser o quartinho do bebê, qual é a cor das paredes daquele quarto, quais são os móveis que vamos colocar, qual é, talvez, o tipo de almofada que vamos colocar ali, para que a mamãe possa ficar bem confortável para amamentar o bebê. Temos dinheiro para fazer isso agora? Está do gosto da esposa fazer isso? Então, queridos, até para ter um filho, tudo precisa de planejamento. E às vezes, pastor, veio, e agora? A gente está desesperado, né? E aquela coisa atropelada, aí faz chá de bebê para cá, chá de bebê para lá, para tentar organizar o quartinho do bebê. Tudo na vida precisa de planejamento. Se você quer comprar um carro, você vai ter que calcular o quanto vai sobrar do seu orçamento para poder pagar as prestações. É pagar seguro, é o IPVA, é o combustível, é a manutenção. A pessoa só pensa em comprar o carro, opa, cabe no meu orçamento pagar essa parcela. Eu vou pagar essa parcela, vou ter um carro. Mas e a manutenção? Como você vai manter o carro? Na verdade, os especialistas dizem que a pessoa não pode comprometer mais de 30% do seu rendimento investindo em carro. Não pode passar de 30%. Então, se você não pode comprar o que deseja, compre o que pode ter. Ou então você vai pagar um alto preço. E isso vai consumir a maior parte do seu orçamento com aquele carro, com aquela coisa que você está comprando. E vou citar algo pior, pensando na vida, na saúde. Há pessoas que fumam a vida toda. Qual é o preço que ela vai pagar diante de uma vida assim? Clinicamente foi provado que pessoas que fumam têm mais probabilidade de infartar, de ter um AVC, de adquirir um câncer no pulmão ou na garganta. A ciência prova isso. Se a pessoa usa drogas, com certeza a vida dela vai definhando, os neurônios vão acabando, então a qualquer momento ela também pode morrer, ou seja, há um preço a se pagar. Por outro lado,
Se a pessoa vive brigando com o seu cônjuge, qual é o preço que ela vai pagar nessas brigas diárias no casamento? O casamento não vai suportar, o casamento vai ruir. E será que foi para isso que a pessoa se casou? Para pagar esse preço alto e simplesmente se separar depois da festa, depois de tanta conquista, porque os dois não se entendem? Meus irmãos, na verdade, às vezes pagamos caro por causa de muitas coisas que planejamos e planejamos errado. Mas será que nós estamos dispostos a continuar pagando preço pelo planejamento errado? Pagar o preço, nesse caso, irmãos, é abrir mão de nosso ego, é ser mais humilde diante da nossa relação familiar. Pagar o preço é o marido se desarmar ao falar com a sua esposa. Pagar o preço é a esposa se desarmar ao falar com o seu marido. É deixar as acusações de lado e passar a lutar juntos por uma solução naquele relacionamento. E se a família não estiver disposta a pagar o preço para a sua restauração, ela vai pagar um preço alto ao ver a sua destruição. E o que é melhor? Restauração ou destruição? E se você não tem uma vida assim no altar do Senhor, você vai ter um esfriamento espiritual e esse é o preço a pagar. Ou seja, tudo na vida tem um preço. Quando Jesus estava falando de torre, de cálculo daquilo que eles estavam vendo acontecendo ali, porque Pilatos não tinha conseguido terminar, Jesus estava dizendo exatamente sobre vários tipos de preço que os fariseus não estavam dispostos a pagar um preço alto para poder servir a Deus, para poder fazer aquilo que era correto. Então, meus irmãos, aqui Jesus estava dizendo sobre planejamento. E ele estava dizendo que o nosso Deus é planejador. Ele planejou o plano de salvação antes da fundação deste mundo. O Senhor preparou o melhor para a vida do seu povo, que confiasse nele de todo o coração. Jesus estava dizendo para aqueles homens que o maior planejamento era o planejamento de fazer na presença de Deus tudo o que era necessário, agradando o coração de Deus, e Deus iria abençoá-los, e eles teriam consequências abençoadoras, fazendo tudo na presença do Senhor. Mas aí vem uma terceira lição e última. Nós seremos verdadeiros discípulos de Jesus se nós abandonarmos a acomodação. Olha o que Jesus continua dizendo agora no verso 29. Pois se você lança um alicerce, ele tinha acabado de falar de planejamento, e não é capaz de terminá-lo, todos que a virem rirão dele. E dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Irmãos, aqui Jesus está dizendo sobre pessoas acomodadas. Os fariseus estavam acomodados porque eles achavam que eles estavam bem espiritualmente. Eles achavam que eles estavam acima da razão, de que eles estavam bem diante de Deus, de que eles não precisavam de nenhum planejamento, de que eles não precisavam, em momento algum, carregar a sua cruz. E agora, eles não podiam imaginar o quanto eles estavam acomodados. E pessoas acomodadas são aquelas que se conformam em viver sempre do mesmo modo. Não importa a situação que se encontrem. Vocês lembram qual é a cor que os fariseus usam até hoje nas suas roupas? Preto e branco. Eles não usam roupas coloridas. Por quê? Porque para eles o preto e branco não desperta a sensualidade, não desperta talvez até mesmo desejo pelos prazeres deste mundo. Eles vivem uma vida naquela vida acomodada de sempre, na religião de sempre. Eles se sentem tão puros, que eles passam 1 hora lavando as suas mãos. É um ritual. Eles não dormem numa cama se aquela cama não foi bem higienizada, porque a cama tem que estar muito pura, porque eles são puros e eles precisam deitar numa cama assim. É assim o farisaísmo. E agora eu pergunto aos irmãos: o farisaísmo estava acomodado, achando que estava tudo bem, porque estava agradando a Deus assim. E muitas pessoas estão agindo como os fariseus, estão acomodadas. São pessoas que não fazem nada para melhorar a vida, não querem fazer uma capacitação para crescer, permanecem na mesma função, no mesmo emprego a vida toda, até poder se aposentar, porque simplesmente falam, não, está bom aqui, eu não vou me qualificar mais, eu estou satisfeito com isso. E pior, ela fica acomodada naquela função, mas sempre reclama do serviço, reclama do salário, reclama da empresa. Mas são pessoas acomodadas. Pessoas acomodadas ficam esperando a vida passar e realmente não se preocupam em ter um futuro melhor. Pessoas acomodadas na fé
ela fica sempre fazendo a mesma coisa, ou seja, no nosso contexto, na igreja ela só faz a mesma coisa, na família ela sempre faz a mesma coisa, e ela acha que está bem assim. A família pode estar num verdadeiro bombardeio, muitos problemas surgindo, mas ela é acomodada, então ela se torna uma pessoa imparcial. E pior, ela ainda diz o seguinte: é só uma fase ruim que estamos passando. São pessoas que se acomodaram a viver assim. A família não pode ficar acomodada diante das lutas. Se a obra da família está pela metade, é preciso lutar, é preciso fazer o que pode para terminar aquela obra. Portanto, é agir, é sair da acomodação, é começar a fazer algo para que a sua família seja abençoada. Então, Jesus estava dizendo para aqueles fariseus: vocês estão tão preocupados com a minha vinda aqui, criticando a minha ação. Eu estou curando no sábado, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou abraçando aqueles que são cegos, aleijados, doentes, amaldiçoados por vocês. Eu estou fazendo a obra de Deus, mas vocês não. Vocês estão acomodados na espiritualidade, vocês simplesmente estão paralisados na fé, vocês não estão entendendo a dinâmica do reino de Deus, e pior, vocês se acham melhores do que todo mundo. A obra na vida de vocês está inacabada. Irmãos, aqueles fariseus custaram entender este recado de Jesus, e mesmo assim, eles ficaram sem entender até o final, tanto que Jesus sai dali e vai jantar com aqueles que eram publicanos e pecadores. Quando eu olho para esse texto, eu fico vendo em muitas pessoas que hoje estão acomodadas na sua vida. São pessoas que não se preocupam mais em melhorar a sua vida e ver que os alicerces da sua fé foram feitas, mas por algum motivo abandonou a fé, abandonou a igreja. A obra que Deus começou está abandonada no seu coração. São pessoas que estão vivendo uma mesmice espiritual, pessoas que até foram batizadas na igreja, mas parece que o desejo carnal foi maior e a pessoa abandonou a fé, saiu da igreja, foram membros da igreja, trabalharam na igreja, mas se frustraram com alguma coisa na igreja, ficaram magoados e a construção ficou inacabada. Eu penso naquelas pessoas que casaram, tantos casamentos que eu já realizei no meu ministério, tudo tão bonito, e de repente eu já pude ver muitos em que marido e mulher não se lembraram de mais nada que foi falado no casamento, vivem uma mesmice no casamento, e o casamento está indo de mal a pior. Já celebrei casamentos que não durou nem um ano, e eles ainda estavam pagando as contas do casamento, e já estavam separados, porque se acomodaram, não fizeram a sua parte, a obra ficou incompleta. Eu penso também naqueles que até frequentam a igreja, mas não se envolvem com nada, estão vivendo como o vento quer levar, vivem uma vida tranquila, acomodada, de braços cruzados. Já tem muita gente fazendo, a obra que Deus está fazendo na vida dela está inacabada. Notem, irmãos, que Jesus estava dizendo que aquele que começa a pôr um alicerce na sua vida e não é capaz de terminar aquela obra, será motivo de quê? Zombaria, chacota e riso. E digo mais, é nesse momento que Satanás aproveita para poder rir de cada um que está vivendo esta vida acomodada na fé. Porque muitos nessa hora são usados pelo diabo para apontar o dedo e dizer: mas você não vai à igreja? Por que a sua vida está assim? Você não é crente? Por que você está sempre passando por lutas? Você não trabalha? Por que você tem tanta dívida? Você não deu tudo para os seus filhos? Por que os seus filhos viraram as costas para você hoje? Você não é uma pessoa que sempre vai à igreja orar e buscar a presença do Senhor? Então por que você sempre enfrenta essas adversidades na sua vida? A sua saúde está ruim, parece que você coloca a mão e as coisas vão para trás. E aí, como você me responde? E aí nessa hora, esses mensageiros de Satanás zombam da gente, zombam da nossa fé. E qual é a resposta que nós vamos dar? Só pedir para Satanás sair dali, ser jogado por terra? Ou será que nós vamos pensar, será que isso não está acontecendo porque eu estou acomodado na minha vida? Porque eu me acomodei na fé, eu me acomodei na família, eu me acomodei no meu emprego, eu sou uma pessoa acomodada, para mim está tudo bem. Meus irmãos, talvez existam coisas que estão paralisadas na nossa vida e a gente está tentando achar um culpado, e é mais fácil dizer que é o diabo mesmo. Mas a culpa de tudo isso que está acontecendo pode ser nossa, porque nós somos mestres em começar coisas e não terminar. Você conhece gente assim? Que sempre começa a fazer uma coisa e não termina? É igual puxadinho de igreja, você já viu?
Começa a fazer um puxadinho, para. Aí faz outro puxadinho para cá, para. Dali a pouco passam anos, está cheio de lodo, mato nascendo. Ah, mas por que não fez? Não, porque tinha um projetinho para fazer aqui, mas não deu certo. Aí fizemos outro, não deu certo. Agora vamos fazer um outro aqui agora. Espera aí, por que não começa a fazer uma coisa e vai até o fim? Pessoas que fazem isso na casa de Deus, fazem isso na própria casa também. Fazem isso na sua própria vida. Fazem isso no casamento. Tá bom, pastor, eu vou levando o casamento até onde dá. Você está sempre fazendo um puxadinho nos seus relacionamentos, mas você não deixa a obra ser concluída. Está tudo paralisado na sua vida. A pessoa sempre fala, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Eu tenho certeza que eu vou ler a Bíblia. Em dezembro eu vou receber um certificado aqui e vou glorificar a Deus. Nós já estamos indo para o mês de março, a pessoa não saiu de Gênesis 1. A obra está sempre inacabada. Ela sempre dá desculpa do porquê não pode ler a Bíblia. Você conhece pessoas assim? É o processo de santificação. Ela sempre diz, não, eu quero me consagrar a Deus, eu quero me santificar mais, mas ela nunca consegue se santificar. Não, eu vou ser fiel ao Senhor, agora sim as coisas vão andar. Chega a outra semana, a pessoa não fez nada para ser fiel ao Senhor, ela continua paralisada na sua vida espiritual. Irmãos, eu fico maravilhado ao ver a persistência do salmista, quando ele disse, usado pelo Espírito Santo, o Salmo de número 18, veja que coisa incrível ele vai dizer, Salmos 18, 18 a 21, Salmos 18, 18 a 21, ele diz assim, eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Por que Deus recompensou o salmista? Porque ele tinha uma vida pura. E olha o que ele diz no verso 21, vamos ler? Salmos 18. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Meus irmãos, o salmista sabia que os ímpios é que teriam essa capacidade de prometer fazer algo diante de Deus e logo se afastar. Porque uma pessoa que diz que vai servir a Deus com inteireza de coração e logo para, ela está sempre paralisando na sua vida, a obra está sempre inacabada, isso prova que ela não é serva de Deus, é um ímpio, não é um fiel. Porque se você está vivendo tribulação, não é hora de parar, não é hora de ficar acomodado, porque o mal vai rir de você, o mal vai apontar o dedo, você não é crente, você não serve ao Senhor. O que Jesus estava dizendo, irmãos, para aqueles fariseus, e também para mim e para você, que a obra parada é motivo de zombaria para todas as pessoas. E quando ele começa uma obra, lá em Filipenses 1,6 diz o quê? O Senhor é fiel para terminar, para concluir a obra que ele começou. Talvez, esta noite, eu e você precisamos entender aonde nós estamos paralisados nesta obra que o Senhor começou em nossas vidas. Jesus disse no verso 29, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos vão rir dele e vão dizer, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Deus deseja de cada um de nós? É que se Deus começou uma boa obra em nossas vidas, nós precisamos fazer a nossa parte e confiar que Ele é fiel para terminar esta obra até a volta de Cristo Jesus. O que Deus quer é que cuidemos bem de nossa vida espiritual, emocional, material. O que Jesus quer é que cuidemos da nossa intimidade com Ele, amando de todo o coração, carregando a nossa cruz. O que Deus quer é que façamos a nossa parte nas nossas relações. Maridos, cuidem bem das suas esposas, completem a obra que vocês começaram no dia que disseram sim para ela, diante de Deus, diante da igreja, diante dos familiares. Pare de dar desculpas por não fazer a sua parte. É você, esposa, ver que a obra no seu casamento está inacabada. E você precisa ser esse instrumento de Deus para abençoar a vida do seu esposo, para que esta obra possa ser concluída pelo poder de Deus através da sua vida. Deus quer que a gente cuide bem daquilo que Ele nos deu. Para ser o verdadeiro discípulo de Jesus, nós temos que ser pessoas assim. Ama a Deus, pessoas que carregam a sua cruz, pessoas que sabem planejar. A minha vida precisa ter começo, meio e fim. Tudo que Deus faz
Deus termina, Ele é fiel. E eu tenho que sair do comodismo. Eu preciso fazer a minha parte nesta vida que eu estou vivendo, porque do jeito que está, eu não posso continuar. Jesus estava dizendo, para ser meu discípulo, não é só ficar me seguindo e ficar olhando para os lados, olhando para o céu e cruzar os braços. Vocês precisam ser ousados. Vocês precisam entender que é uma obra grande a ser realizada. Para ser meu discípulo, não é se vestir de religiosidade como os fariseus, é poder olhar para aqueles pobres, coxos, aleijados, aqueles que estão sofrendo, ajudá-los a se levantar, abençoar a vida deles, pagar o preço de ter uma vida na vida e entender que o Senhor vai honrar tudo aquilo que você fizer na obra dele. Ser discípulo de Jesus é viver uma vida sem comodismo. É você saber que na igreja, pastor, mas na igreja eu não tenho tido oportunidade. Você pode fazer sim, existem muitas coisas. Não espere ser convidado, se ofereça. Irmão Júlio, eu quero cantar no coral, se ofereça. Eu quero trabalhar em alguma área aqui, então vamos lá, vamos trabalhar. Eu quero fazer algo, porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. É você parar de ficar acomodado achando que seu casamento está bom. Não está. Já faz tempo que vocês não vivem bem. Olhar para sua esposa e dizer, meu amor, do jeito que está errado. Eu quero mostrar para você o meu amor. A gente pode ter passado tantos anos juntos, tantas dificuldades, mas a obra que Deus começou no nosso casamento, Ele vai completar até a volta de Jesus. E enquanto isso, eu quero fazer a minha parte. Quero ser um marido melhor, quero ser uma esposa melhor. Queremos viver uma linda história de amor na presença de Deus, porque nós não vamos ficar acomodados e ver a nossa casa do jeito que está. Jesus estava chamando a atenção, dizendo para aqueles fariseus que não se preocupavam com nada disso, mas os seus discípulos saberiam o recado que ele estava dando. Talvez seja este o momento nessa noite de você entender que discípulo de Jesus não é só ganhar vidas para Cristo. Discípulo de Jesus é ter intimidade com o Senhor deste chamado, do discipulado. Discípulo de Jesus é você poder dizer, Pai, eu preciso ser mais organizado na minha vida. Eu vou ter tempo para orar, eu vou ter tempo para ler a Bíblia, eu vou ter prioridades estabelecidas no meu dia a dia. Eu vou evitar de ficar tão preso no meu celular. Eu quero ter uma vida mais planejada, como discípulo teu, para que todos possam ver em mim a manifestação da tua graça, de um Deus planejador, organizado que é. Porque o Senhor começa, o Senhor termina. Eu não quero ser mais acomodado. Não vou mais cruzar meus braços, mas eu quero fazer a minha parte. E tenho certeza que o Senhor vai me abençoar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a pensar no que é um verdadeiro discípulo de Jesus. De você poder ver a obra concluída na sua vida. De você poder dizer, Senhor, eu quero cuidar bem da minha vida financeira, da minha vida espiritual, da minha vida relacional. Senhor, eu quero ser um discípulo teu, para que todos olhem para a minha vida e vejam em mim uma obra completa, concluída. Diga para o Senhor, Pai, eu quero ser um discípulo teu, porque eu te amo acima de todas as coisas. E por amar ao Senhor, eu amo também a minha família. É o reflexo desse amor que eu tenho por ti. Jesus está dizendo, aquele que amar menos pai e mãe, mas amar mais a Deus, amando mais a Deus, você vai amar também a sua família. É impossível você dizer que ama a Deus e você odiar a sua esposa, odiar o seu esposo, não ter mais paciência ao lidar com seus filhos. O discípulo de Jesus, que ama de fato a Deus, ele carrega a sua cruz. É aquele que é um suporte para abençoar a vida dos outros. O discípulo de Jesus é aquele que é organizado na sua vida, é planejador, ele tem hora certa para orar, para buscar a face de Deus. Se ele não pode buscar de manhã, ele vai buscar à tarde. Se não pode à tarde, à noite. Se não pode à noite, de madrugada. Mas uma coisa é certa, ele tem o seu tempo de devocional, de busca por Deus, porque ele é planejador. E esse planejamento também cai na sua família, nos seus relacionamentos, na sua história. Discípulo de Jesus, ele não pode ficar acomodado, ver apenas os alicerces levantados e a obra inacabada. Qual é a obra que não está acabada na sua vida? Qual é a obra que está paralisada na sua vida? Talvez há muito tempo. Talvez você tenha um chamado,
E esse chamado está aí paralisado no teu coração, porque você tem medo de dizer sim. Talvez esta obra que está paralisada é o seu relacionamento com a sua esposa. Você não investe nisso, você se acomodou assim. Você se tornou apenas um conhecido, um amigo dela, mas você não é mais o amante dela, o namorado dela, porque os alicerces estão ali já cheios de mato, cheio de lodo. É preciso terminar esta obra inacabada na sua relação conjugal. Você quer fazer isso hoje? Discípulo de Jesus é aquele que vê a obra começando e aquele que experimenta ver a obra sendo terminada. Deus quer usar você para ser esse instrumento para a concretização desta obra na sua vida. O que está parado na sua vida? Aqueles fariseus, eles nem alicerce tinham, era pura hipocrisia. Mas Jesus estava dizendo: aqueles que me seguem não serão como um alicerce que fica abandonado, não serão como uma torre que nunca é acabada. Aqueles que me servem terão uma obra concluída, porque o que eu começo, eu termino. Ele é fiel. Mas você tem sido fiel ao Senhor? Para viver o discipulado, você tem completado esta obra através do que Deus quer que você faça no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento eclesiástico. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. Talvez seja esse momento de você dizer para Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, a obra na minha vida está paralisada há tanto tempo. Senhor, eu estou acomodado porque eu estou cansado de lutar sozinho. Eu estou sozinho nesta batalha, Senhor. Pode conversar com Ele. O Senhor diz para você: eu te fortalecerei. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Você pode experimentar esse momento. O Senhor vai te ajudar a carregar a sua cruz. Eu não sei qual é a cruz que você tem carregado, qual é o peso que você tem carregado, o que tem ferido a tua alma. Talvez seja uma enfermidade. Eu não sei o que você está passando, mas entenda uma coisa: Deus te chamou para ser discípulo dele, e Ele te chamou para ver a obra dele ser concluída na sua vida. Se a obra de Deus está inacabada, então coloque a sua vida agora diante de Deus. Senhor, eu não vou ficar mais acomodado. Senhor, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, filhos melhores. Eu quero ser, ó Deus, um irmão em Cristo melhor. Ó Deus, termine a obra em minha vida, para que eu seja um discípulo de verdade, para que ninguém venha rir da minha fé e ver a obra inacabada em minha história. Se você quer entregar a sua vida e dizer: Senhor, eu estou pronto a ser usado por Ti para ver esta obra acabada em minha história. Eu não quero, Senhor, ser motivo de zombaria. Eu não quero ficar acomodado na minha vida. Eu vou fazer a minha parte a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você entendeu isso, o recado de Deus, eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que você possa entender Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar esta obra até a volta de Jesus Cristo. Deus é fiel. O Senhor termina, o Senhor conclui, o Senhor nos ajudará, fortalecerá a musculatura da nossa alma. Você crê nisso? Então venha, diga: Pai, eu quero concluir esta obra. Minha casa está uma bagunça, eu estou com muitos problemas, porque eu reconheço, eu estou acomodado. Diga para Deus: Senhor, eu me sinto igual aqueles fariseus, achando que eu estou muito bem, eu estou firme na Tua presença, mas eu estou vendo que eu não sou um sacerdote na minha casa, eu não sou uma sacerdotisa na minha casa. Eu estou vendo, ó Deus, que as obras na minha vida estão sempre pelo meio do caminho. Eu quero ver essa obra concluída, Senhor. Eu me consagro a Ti de coração. Usa-me, Senhor, para ser um verdadeiro discípulo do Senhor e ver a obra sendo concluída na minha história, na minha família, na minha geração. Você quer entregar sua vida? Deus abençoe. Pode vir.
Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Pode vir. Em nome de Jesus. Aquilo que está paralisado na sua vida, o Senhor pode fazer isso ser completado ainda hoje. Ele tem poder para terminar essa obra. Mas você precisa reconhecer isso. Coloque-se diante de Deus. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Pode vir aqui. Deus abençoe. Pode vir. Se Deus fala no teu coração, você pode dizer: Senhor, distante de Ti eu não quero viver. Eu creio que o Senhor vai terminar a obra que o Senhor começou na minha vida. Deus, eu quero Te agradecer. Quero Te louvar, ó Deus, porque o Senhor é fiel. Quero Te agradecer, ó Jesus, porque o Senhor mostrou para aqueles fariseus, religiosos hipócritas, o que era mais importante na vida. Ó Senhor Jesus, aqueles homens perderam a oportunidade de se alimentar, não do alimento físico, mas se alimentar da Tua palavra viva, que era o próprio Cristo. Ó Deus, eu fico imaginando aquela cena, Deus, eu fico pensando como aqueles homens não entenderam nada daquelas parábolas, de toda a fala de Jesus. Não entenderam nada, que precisavam amar a Deus sobre todas as coisas, carregar a cruz. Oh meu Deus, nos livre de sermos fariseus na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, porque reconhecemos que somos miseráveis pecadores, falhamos. Ó Deus, nós somos especialistas, ó Deus, em reclamar, em criticar, mas a gente não consegue concluir uma obra nas vidas que a gente tem, nas vidas da nossa casa, nas vidas, ó Deus, que nós temos no dia a dia, dentro de nossa família. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se na nossa vida pessoal, financeira, a gente é relapso, não é organizado, não é planejador como o Senhor o é. Ó Deus, nos perdoe se há acomodação dentro do nosso coração. Nos perdoe, ó Deus, se estamos acomodados com a vida que estamos vivendo. Ó Deus, incomode os nossos corações, para que possamos sair daqui, ó Deus, certos de que vamos completar a obra que o Senhor começou na nossa vida. Vamos fazer a nossa parte, porque o Senhor fará a sua parte, a parte que é espiritual. Cremos que o Senhor há de completar até a volta de Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, cada vida que aqui veio à frente. Abençoe, ó Deus, a história de cada um. Fortaleça, Senhor, anime os seus corações. Dê a eles a alegria de saber, ó Deus, que as coisas vão fluir para a glória do Teu nome. Cremos, ó Deus, cremos que o Senhor cuida da nossa vida. Vamos carregar a nossa cruz e vamos manter os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu peço a Tua bênção e faço esta oração em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço em duas pessoas que você não abraçou. Você pode sair do seu lugar. Abraçar sempre a mesma pessoa não dá, né? Então abraça alguém diferente. Diga para essa pessoa: o Senhor vai completar a obra em sua vida.